Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas da qual eu sou apaixonado, mas também é um dos trabalhos que eu mais produzo, que é a questão do teatro e a produção de cenas. Então, quando a gente fala de produção de cenas, parece uma coisa meio aleatória, uma coisa meio distante, mas existe um processo, existe um procedimento, existem métodos para que você consiga fazer isso. Quando eu falei métodos no plural, significa dizer que você não tem só uma receita, como se fosse um bolo, para se fazer a produção de cena. Depende muito de uma série de fatores. Então vamos entender a seguinte situação. O teatro é uma manifestação que é muito antiga. E o teatro trabalha diretamente, inicialmente, esse processo de construção de cenas. O objetivo é causar sentimentos e reflexões, né? Quando você assiste uma peça teatral ou você produz uma peça de teatro, quando você assiste um espetáculo teatral ou você produz um espetáculo, alguma estrutura cênica, você está trabalhando sentimentos e reflexões em quem faz e ao mesmo tempo quem assiste, né? Essa linguagem teatral ela é ao mesmo tempo dinâmica, dialógica, corporal, e o objetivo é atrair a atenção do espectador. Aí é que entra a construção de cenas deste lado de cá, a meu caso de direção teatral. Então, quando a gente fala de construção teatral, a gente está falando de uma construção onde aquilo que eu projeto como diretor teatral vai chegar e o que eu quero alcançar, ou pelo menos dar o gatilho para que as pessoas estejam assistindo. Eu vou falar, por exemplo, dessa cena que eu montei com alunos, onde eles fizeram a experimentação e a gente fala sobre bullying na escola. Pois é. E aí foi um processo muito pessoal dos alunos para que essa cena pudesse acontecer. Uma mistura de corpo, voz, encenação, gesto, montagem, dramaturgia, pós-dramaturgia, musicalidade, luz, quer dizer, tem toda uma série de valores e conceitos que são colocados na cena que a gente vai discutindo pedaço a pedaço. Muitas vezes ela é intuitiva, muitas vezes ela é produzida por passos específicos, muitas vezes já sai da cabeça do diretor, do ator e assim por diante. Então, tem uma série de elementos que são levados em consideração até que a cena esteja pronta, né? Um espetáculo gigante de 2 horas, 3 horas de duração, o processo é muito mais complexo. O espetáculo, ele precisa do texto teatral. Então vamos começar por aí. O texto teatral ou o texto dramático, ele vai criar a dramaturgia. E esses textos teatrais, perdão, eles podem ser encenados, eles podem ser escritos, podem estar em forma de prosa, e aí você vai criar a cena a partir disso. Às vezes você não precisa nem do texto teatral. E essa dramaturgia, ela é física. Trata de um corpo, de uma fisicalidade, que o corpo vai construindo a cena. Por isso que, às vezes, para algumas pessoas, entender determinadas cenas é um tanto complicado, porque você espera que tenha só alguma coisa escrita que o ator vai falar. Não é bem assim que funciona, principalmente hoje, né? O texto teatral, ele serve para um espetáculo, para encenação, mas ele pode ser físico, aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, na hora que a gente monta um texto, monta uma cena, a gente começa a pensar como seria o cenário, quem é esse personagem, o que ele vai trabalhar, qual é a característica dele no espaço, como ele vai se relacionar um com o outro, qual é a relação da cena com a plateia, como isto vai ser causado para a plateia, será que a recepção é a mesma que o diretor quer, ou ele deixou livre para que cada espectador pense. Pronto. A cena em si, ela pode ser uma trama única, independente, coesa e encerrar em si mesma, mas ela pode deixar liberdade para pensamentos. Então, quando a gente fala da cena, a gente fala na quantidade de personagens, aquilo que eu falei para vocês, na narrativa que vai ser utilizada. Narrativa? Como assim, professor? Eu contando fofoca, né, para a Laine, minha intérprete, sobre uma série de situações. A gente vai falar mal da vida de alguém que ela conhece. Pronto, é a narrativa. Aí a pessoa que vai fazer fofoca, ela tem narrativas específicas. Olha, e aí, tem gente que a narrativa, mas tem gente que é o inverso. Grita pro vizinho lá da vida, não vou gritar, senão vou estourar o ouvido do pessoal aqui do estúdio, ou então a pessoa que se entorta todinha e fisicamente ela narra a fofoca. Narrativas. Cada um de vocês tem um jeito específico de fazer a narrativa, né? Eu lembrei de algumas pessoas que chegam, eu sempre digo que a pessoa não chega, ela estreia, né? Ela já abriu a porta. Bom dia, tudo bem contigo? Tá bem? Oi? Né? É mais ou menos isso. Então é teatral. E aí você começa a pensar na cena onde vários atores participam, vários personagens, ou um só. Essas narrativas, elas podem ser mais realistas, mais contemporâneas, né? Mais pós-dramáticas, vai depender muito da linguagem que você trabalha. Como entender o texto teatral? Vamos lá. Ele tem um texto principal e um texto secundário. Quando você conhecer atores
diretores, seja da área teatral ou seja da área da produção audiovisual, séries, filmes, comerciais, alguns deles vão dizer assim: um personagem tem várias camadas. O que são camadas? Quando você assiste, você vê o trabalho pronto. Só que o ator, ele vai destrinchando este personagem, esse texto, e ele vai desmontando, mastigando para entender que às vezes um oi pode ser dito de várias maneiras. Às vezes um bom dia, bom dia. Bom dia é a tia da escola recebendo os alunos a mesma estrutura falado de várias maneiras. Então, esse bom dia, ele pode até vir com uma intenção física, inclusive de assédio, né? Para você ter uma noção de como a mesma estrutura de palavras, o bom dia, pode ser dito de várias maneiras diferentes. Tem um ator, que eu não lembro o nome agora, que fez um personagem chamado Groot, e o ator fala I'm Groot, eu sou Groot, 1000 vezes de maneira diferente, para que dê 1000 intenções diferentes. Olha o que eu estou falando para vocês. Então, esse texto teatral, ele não é só o que está escrito, ele é o que está escrito e como eu digo, qual a intenção dramática, qual a intenção sensorial, qual é o sentimento que eu quero colocar. O professor tem isso tudinho. Pois é, né, gente? O texto principal, o texto secundário, que muitas vezes traz personagens secundários também, que são tão incríveis quanto os personagens principais. Por isso que as novelas que vocês assistem no canal aberto tem essa situação. Um personagem, às vezes, ele chama mais atenção do que o personagem principal. Professor, o mocinho e a mocinha da história são chatos, mas aquele personagem é muito engraçado. É justamente a estrutura do texto secundário. Uma introdução, uma complicação, né? O conflito em si, o clímax e o desfecho. O clímax é o ponto mais esperado da história. Às vezes, numa narrativa, você começa do clímax para destrinchar a história inteira e depois contar o que foi que aconteceu para chegar naquele mesmo momento que você começou. Formas de narrativa diferentes. Antes de mais nada, você precisa decidir qual é o texto que vai compor a cena. Ele pode ser um texto físico, escrito, ou ele pode ser criado a partir do efeito, né, da corporalidade. Aí você vai escolher a sua forma de montagem de cena. O texto teatral, que eu já falei para vocês, isso aqui é só ilustrativo, porque nós temos uma aula só sobre texto teatral, né? Álbum de família do Nelson Rodrigues. Eu vou identificar o título, o dramaturgo, as personagens, os arquétipos, que eu também já comentei sobre isso, que são as características de cada personagem, e aí eu vou montar a cena, né? Professor, mas não era assim que as pessoas tiravam foto no passado sobre família? Preste atenção que ele usou fisicamente a ideia do álbum de família, todo mundo quietinho ali na foto, mas ele monta duas cenas diferentes e é óbvio que aqui há um ponto-chave de um lado da família e um ponto do outro. O que ele quer dizer? Aí, gente, só assistindo a peça, mas que ficou interessante, visualmente a partir disso eu já tenho certeza. Então, essa teatralidade tem o objetivo de causar. Eu vou ser sincero, se na foto eu já tenho a sensação do que é que trata, imagine a gente assistir a peça ao vivo e em cores, né? Arquétipos. O que são arquétipos? As características de cada personagem. Eu vou ler um deles. Dona Helena é uma senhora viúva com 22 anos, né, e é muito bonita. Séria, porém espirituosa, elegante, inteligente. Ela é esperta e habilidosa. Peraí, o arquétipo é como esta personagem vai ser na cena. Professor, todo texto tem a definição do arquétipo pro personagem e pro ator? Não. Ou seja, você pode pegar uma peça, um texto, uma cena e colocar para 3 diretores diferentes, 3 autores diferentes e cada um deles vai interpretar de uma maneira diferente ou talvez da mesma maneira, né? Aqui, o Machado de Assis, eu amo esse texto, Lição de Botânica, ele define os arquétipos da Dona Leonor, que é mais séria, e a Dona Cecília, que é mais espivitada, né, porque é adolescente. Amor por Anexins, de Arthur Azevedo. Né? Eu vou ler um trecho, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, e é justamente Anexins. Professor, o que é Anexins? Né? Ditados populares. E aí ele usa muitas rubricas, já caiu isso no Enem, né? Que é aquela estrutura que diz qual é a ação, qual é o estado emocional, qual é o local, entre parênteses. Então, toda vez que você olhar isso aqui, o autor quis explicar para você como é que vai ser feito, ou como você pode ler no texto físico, texto escrito, já pensando na intenção da dramaturgia. Que quer o senhor aqui, diz a Inês, aborrecida. Vim em pessoa saber da resposta de minha carta. Quem quer vai, quem não quer manda. Quem nunca se arriscou e nunca perdeu nem ganhou, cautela e caldo de galinha, ela interrompe bruscamente. Não tenho resposta alguma a dar. Saia, senhor. Não há carta sem resposta. Correndo a talha e trazendo um púcaro cheio de água. Né? Ela vai até a área da cozinha e traz um depósito com água. Saia, senão, quando não, ela joga água nele. Tenta.
ele impassível, parado, se me molhar, mais tempo passaria ao seu lado. Não hei de sair molhado à rua. Foi buscar lã e saiu tosquiada. Ele ameaça ela. E aí eles vão trabalhando esse texto durante mais ou menos o texto inteiro, onde é uma paquera que ele tenta, né, uma nova esposa, que é uma viúva, que é interesseira pra caramba, e ele enche o saco dela pra caramba só com ditados populares. Eu não vou dar spoiler sobre o que acontece no final e pesquisem porque vale a pena. Né? O Amor para Nordestins é justamente um texto que foi escrito no século XIX com uma narrativa diferente e você pode montar sobre uma série de visões diferentes. Aqui o diretor resolveu montar a cena a partir da visão do autor do século XIX, mas ele podia ter feito de maneira diferente. Né? Uma tartaruga chamada Dostoiévski, do Arrabal, que é o teatro teatro mais contemporâneo, teatro absurdo. Está entre o absurdo, né, o expressionista, o dramático, e tem variações. O Arrabal escreve de uma maneira, mas você pode montar a cena de outra. Liska e Malik. Ela desapontada diz: esse é o monstro que queria me mostrar? Não gostou? Você disse que era enorme, uma tartaruga gigante. E não é? Já viu uma baleia? Nunca viu uma tartaruga? Faz com o dedo polegar, indicador do tamanho de uma tartaruguinha. E a cabeça de leão, cadê? Olha lá, indica para o fundo do palco, mas a cabeça não é vista pelo público. Aquilo é cabeça de leão? Então eles brincam com o deboche, com a ironia, mas, professor, eu não entendi nada. O objetivo é você tentar entender as entrelinhas da metáfora. O texto do Arrabal é basicamente metáfora. Assistam essa aula. Né? Uma tartaruga chamada Dostoiévski, né, que pode ser feita na forma de monólogo, apesar de terem dois personagens. Foi por isso que eu coloquei isso. Professor, não tinham dois personagens? Ele faz os dois, ele dá uma surtada, e daqui a pouco ele é um, daqui a pouco ele é outro. Loucura, né? Enfim. Amo esse texto de paixão. Até estava comentando com o pessoal aqui do estúdio. Eu vou ler um trecho para vocês entenderem. Buraquinhos ou vento é inimigo do Picumã. Em algum lugar extremo da cidade, eu me levanto, meio capenga, em direção ao banheiro. É 1º de janeiro e ainda é possível ouvir o barulho dos fogos de artifício. Sirene de viatura e a música. O que pensa que eu sou da banda da Deja Vu que tocou 17 vezes na noite anterior? Eu contei. O que eu não contei foi a quantidade de copos de refrigerante que eu bebi. Já que ainda não posso beber cerveja, eu acabo caindo na frenética do Dolly. O cheiro da fumaça da churrasqueira permanece em minha roupa. Eu não me dou muito bem com festas. Todas as vezes que o carvão, a caixa de som e os engradados invadem a minha casa, eu me sento no quintal, ao lado da minha avó, que não suporta música alta. Fico observando minha tia dançar forró, com uma cerveja na mão. A narrativa com que ele descreve, e aí eu vou deixar só a dica para vocês, é a descrição de um garoto de 11, 12 anos sobre a visão da festa. Né? Ele é um garoto preto, da periferia, né? E que quando ele sai para a rua para comprar pão, depois da festa do Réveillon, ele leva tiros da polícia. Vou deixar só o plot twist, como vocês falam, para que vocês tenham curiosidade de pesquisar o texto. Vale muito a pena. Né? E aí ele fala sobre essa situação do menino pobre, preto, da periferia, que sofre preconceito, naturalmente, só porque é pobre, preto, da periferia, por parte da polícia. Né? O fazer teatral, ou esse montagem do processo artístico, ele tem um trabalho gerencial, ele tem um trabalho administrativo, que é a parte mais complicada. Não adianta você somente criar. Né? E a gente passa por problemas sérios com isso, porque por causa de restrição de recursos, às vezes o diretor é o autor, que é o dramaturgo, que é o produtor, que é o figurinista, muitas vezes ele cria todo o processo de gerenciamento administrativo. É muita coisa para uma pessoa só. Então, eu estou dando dicas aqui, a gente tem uma aula sobre isso, de alguns itens para esse processo de gerenciamento, de construção, né, administrativa da cena. Encontrar um texto, encontrar o diretor, fazer os ensaios, o produtor, o encenador. Né? Gente, é muito trabalho, garanto a vocês. Pinto e Pinguim. É uma cena do espetáculo Cócegas, eu deixei isso aqui especificamente para poder falar de duas atrizes que vocês conhecem, que são midiáticas pra caramba, do espetáculo Cócegas, e aí elas estavam literalmente falidas. Né? Inclusive queriam desistir da carreira artística, e elas resolveram fazer a piada sobre a própria vida. Então elas começaram a fazer construção de cenas a partir das vivências delas e transformaram estas cenas em um espetáculo. Uma dessas cenas é justamente uma das mais hilárias, onde alguns atores às vezes precisam de trabalhos e fazem bicos.
Né? Que tipo de bicos, professor? Se vestir de pinto e pinguim numa festa de aniversário porque precisa de dinheiro. É uma realidade do ator brasileiro. Né? A nossa arte é maravilhosa na dramaturgia e no teatro, mas a gente precisa pagar contas como artista. E aí elas contam a situação, por quê? Porque ela é mãe, ela é atriz, ela está fazendo um bico de pinto com a roupa exageradamente, né, até patética, e aí ela tem que sair para buscar o filho na escola, como qualquer outra pessoa. E como não dá tempo de tirar o figurino, ela sai com o figurino. Ela sai com figurino de pinto, desce na escola e entra vestida de pinto no meio da escola para buscar o filho que está lá. Né? Ah, professor, mas isso é muito estranho. Agora imagine, por exemplo, que vários atores, inclusive alguns que vocês conhecem, né, que têm os personagens que vocês costumam apreciar em filmes, são seres humanos normais, né, fazem novelas normais, fazem filmes normais, fazem séries normais, fazem todos, são profissionais. A única diferença é que a gente conta histórias para vocês, mas a gente tem que pagar contas. Então, elas brincam sobre a situação. Eu peguei um trecho de Morte e Vida Severina. Né? Amo esse texto também do João Cabral de Melo Neto, que fala sobre o homem do Nordeste que passa fome, o nordestino que sai da seca, mas que ele não, que só passa seca, passa fome, sede, mas ele não abandona a terra, e ele sai literalmente por causa da forçação de barra, de todas as faltas de condições que ele tem nesse local, do interior, da Caatinga, do sertão, para a cidade grande. E aí o embate é muito grande. Né? O meu nome é Severino, como não tem outro de pia. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Marias, fiquei sendo da Maria do finado Zacaria. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa longa sesmaria. Como então dizer que falo, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Esse texto já virou teatro, esse texto já virou série, esse texto já virou filme. Né? Por quê? Porque ele é um texto que foi escrito lá pelos anos meados, pelo João Cabral de Melo Neto, né, de uma pesquisa recente. Eu descobri que ele fez o texto por encomenda, não gostou do texto, não gostava do texto, mas fez. E aí ele discute muito sobre essa questão do homem do sertão e a relação dele com o próprio local, o próprio meio, né, e como ele não é aceito porque ele é do interior, ele é do sertão, ele tem uma outra visão. Muito interessante. O Morte e Vida Severina é um poema, e é um poema de vida e de morte, porque é um cortejo fúnebre com todas as características culturais extremamente ricas do Nordeste especificamente. Só que você levar isso, por exemplo, para regiões que não sejam as nossas, o Sudeste, o Sul, ou até mesmo a região Norte, né, você começa a criar embate porque algumas pessoas veem como se fosse uma subcultura, quando na verdade nós somos extremamente ricos. Eu creio que eu devo estar gravando esta aula no dia do nordestino. E aí eu vou dizer para vocês, orgulhem-se do que nós temos. É um auto de Natal, né, onde ele fala dos migrantes do Nordeste nos anos 40 e esse inchamento das cidades, principalmente do Sudeste do país, por uma tentativa de vida melhor, o que normalmente não acontece, onde ele encontra na cidade dor, morte, angústia, tragédia e principalmente miséria. Né? A construção de cenas, custos, estruturas, o espaço físico, só para você ter uma noção do trabalho que a gente tem. Audições, quem entra no espetáculo, quem não entra, monólogos grandes, atores que são mais consagrados, atores mais caros, atores mais baratos, experientes ou não, equipe técnica, um elenco e um stand-by. O que é um stand-by? Né? Eu tenho um segundo elenco porque um ator pode adoecer, ele pode pegar a gripe, a gente está em época de Covid, a coisa pode piorar mais ainda. A gente agora tem que fazer testes para saber se a saúde do ator está em condições de não colocar todo mundo em risco. Ele tem que levar em consideração que ele tem uma responsabilidade social com todo mundo, quer dizer, isso é muito mais trabalhoso do que você imagina. E aí, depois dos ensaios contínuos, da formatação de luz, de som, de texto, dramaturgia, atores, até a apresentação pontual para o público e uma continuidade desse espetáculo. Eu sou partidário, é uma política nossa, né, de que o espetáculo é feito para ser visto várias vezes. Na hora que você monta um espetáculo para ser apresentado uma vez, reveja, porque o trabalho que você tem, a produção que você tem, o amor artístico, a criatividade artística que você coloca num trabalho de uma construção de cena, ele não pode ser visto só uma vez, né? Sem falar que economicamente isto não é rentável. Então eu vou deixar vocês com esse pensamento sobre como construir cenas que às vezes vocês fazem em sala de aula, né? E a gente diz assim, dá para melhorar, dá para melhorar. Por quê? Porque
uma aula, um ensaio, você não consegue fazer muita coisa, mas fica a dica. Vale muito a pena. Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui.